Vejam só, gente. Deontologia e utilitarismo, os dois padrões morais que a gente que são considerados dominantes no Ocidente. Quer dizer, reduzir o sofrimento e aumentar a autonomia dos indivíduos. Gente, esses dois padrões morais, eles se referem a cada um receptor específico, a um paladar moral específico, tem os outros. Então, segundo Jonathan Haidt, aparentemente, os liberais na América do Norte e os progressistas aqui, na América do Sul, se apoiam principalmente nos fundamentos do cuidado e da equidade, ou seja, não reduzir o sofrimento e aumentar a liberdade individual. Ao passo de que a direita, segundo Jonathan Haidt, usa todos os 5 categorias morais. É porque inicialmente era uma lista de 5, depois ele aumentou para 6. Tá, gente? Bom, então, onde está essa evidência? Eles fizeram uma pesquisa empírica, e aí criaram o questionário de fundamentos morais, para estudar como diversas pessoas, diversas situações respondem a dilemas morais. E aplicaram esses questionários no mundo inteiro, em várias situações, deram várias versões desse questionário. O que eles descobriram? Que em culturas chamadas culturas weird, né, que são as ocidentais, o cuidado para evitar a dor, o combate à trapaça e o combate à opressão tem um lugar muito importante, mas lealdade, autoridade e santidade não são considerados padrões morais universais. Eles são considerados opinião pessoal. Né? Impedir o sofrimento do próximo é um valor moral. Proteger coisas santas de serem profanadas é uma opinião. Isso no caso das culturas weird. Nas outras culturas não é assim. Aí eles resolveram aplicar isso no espectro político americano. O que eles descobrem? Que liberais progressistas trabalham com 2 fundamentos morais, basicamente, que é cuidado, quer dizer, cuidar e evitar a dor e impedir a opressão, né, o primeiro e o último, e usam um pouco o da justiça, mas de uma forma modificada. Libertários e anarcocapitalistas trabalham só com as categorias da justiça e da liberdade. E os conservadores moderados, na pesquisa que eles fizeram, trabalham com todas as 6 categorias morais. Quando você chega nos conservadores mais radicais, aí você tem de novo um encurtamento da lista de valores válidos. Então eles descobriram coisas interessantes. Por exemplo, que pessoas que votam no Partido Democrata e são liberais querem cachorros que sejam gentis, por exemplo, e que se relacionem com os donos como iguais. E já pessoas que têm um voto mais conservador preferem cachorros obedientes e leais. Então eles têm critérios diferentes. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, que é mais liberal moralmente, o afeto do animal é mais importante do que a obediência do animal. Mas, no caso de conservadores, a obediência do animal é mais importante do que o afeto do animal. Encontramos o mesmo em igrejas. Pregadores unitaristas são liberais, né? Que questionam pontos da Bíblia, como a ressurreição de Jesus, por exemplo. Pregadores unitaristas usam mais as palavras de cuidado e equidade nos sermões. E pregadores batistas usam mais palavras para lealdade, autoridade e santidade. Eles simplesmente pegaram sermões e fizeram uma estatística de como que as palavras apareciam e descobriram isso. Mas, enfim, a pesquisa foi um negócio amplo, gente. Essa pesquisa, esse resultado aqui que eu estou mostrando para vocês, é de 2011. Eles continuaram aplicando esse resultado, tem muito mais entradas, mas em 2011 eles já tinham aplicado o questionário de fundamentos morais a 132 mil pessoas, do mundo todo, várias culturas diferentes. E eles descobriram um resultado muito consistente. Em todas as culturas tem todos os padrões, mas em algumas culturas, alguns padrões, mesmo sendo reconhecidos, não são articulados como sendo absolutos morais. Então, veja o que eles descobrem. Olha como esse gráfico funciona. Cada linha ali corresponde a um dos padrões morais, né? Então, cuidado, equidade, lealdade, autoridade e santidade, né? Vocês devem estar vendo aí, ó. Deixa eu botar aqui o marcador. O apontador. Então, olha aqui, estão vendo essas listas aqui? Então, são essas linhas, eles correspondem a essas linhas. O que eles descobriram? Quando a pessoa é muito liberal, vejam só que ela aceita essas 2 categorias aqui, né, que é cuidado e equidade, e valoriza muito pouco as outras categorias morais.
E na medida que você vai se movendo para o centro do espectro político, as pessoas tendem a reconhecer melhor os outros padrões morais. Até que quando você chega, depois da posição central, na posição de conservador moderado, o que você tem é um equilíbrio em que as 6 categorias morais são reconhecidas. Atenção! Do ponto de vista dos muito liberais ou muito progressistas, no caso, as pessoas conservadoras moderadas não são equilibradas. Mas por quê? Porque para essas pessoas aqui, o cuidado do outro e a justiça são pouco enfatizados pelos conservadores moderados. Mas por que eles são pouco enfatizados? Porque, na verdade, para você conseguir trabalhar com todos os padrões morais, você não pode absolutizar nenhum deles. Então, você precisa reduzir um pouco a importância de alguns padrões morais que os liberais consideram absolutos, né? Mas por quê? Para fazer espaço para os outros padrões morais. É simplesmente isso. Então, você alcança o equilíbrio. Mas quando você segue no espectro, olha que interessante, vai ficando cada vez mais conservador, aí você tem o contrário. A pessoa começa a desprezar o cuidado do outro e não liga mais para o sofrimento do outro e... Não liga assim, passa a ligar menos, né? E se preocupa menos com a justiça e muito mais com a autoridade, hierarquia e tal. Então, isso, por exemplo, certos setores do governo atual, que você percebe que tem... por exemplo, não liga para a questão da tortura. Por exemplo, não liga. A tortura para um progressista, um liberal, é o crime máximo. A tortura para alguém que está nesse extremo aqui não interessa, não é importante, né? Então, e quem está aqui no meio? Quem está aqui no meio considera a cultura errada, no mesmo nível dos outros. Mas ela não sofre, ela sofre com a tortura do mesmo jeito que ela sofre com a profanação de coisas santas. Mas uma pessoa muito liberal acha que a tortura é o crime máximo, mas a profanação de coisas santas não interessa muito, né? Então, elas têm percepções diferentes, porque elas estão em situações morais muito diferentes. Então, veja que coisa estranha, dependendo de onde a pessoa está no espectro político, na verdade isso reflete a organização moral dela, os sentimentos morais dela foram educados diferentemente. Então, igual eu achava a comida chinesa horrível, então quando a pessoa vê alguém que acha que a autoridade tem que ser preservada na sociedade, ela olha aquilo e fica aterrorizada. Ditadura, porque autoridade, a pessoa falando de autoridade demais, só pode ser ditadura. Então, o que é isso? É uma pessoa que nunca comeu comida chinesa, né? Ou, sei lá, ou de repente ela comeu e estava estragada, ela passou mal, e aí depois para ela a comida chinesa é a pior coisa do mundo, mas não é necessariamente. Então, assim eles interpretam a guerra cultural americana. O que está acontecendo? É que você tem processos de educação moral diversos operando no mesmo país, e eles estão alterando esses processos estão alterando o paladar moral das pessoas. Estão alterando. E, por conta disso, como você também tem uma cultura que enfatiza muito mais as emoções do que a racionalidade, uma das implicações disso é que os sentimentos morais das pessoas, elas não sabem exatamente por que elas têm aqueles sentimentos morais, mas eles se sobrepõem a qualquer conversa racional sobre qualquer coisa, e aí você tem a polarização. E é uma polarização que não tem conversa e ninguém entende o que o outro lado está dizendo. Ninguém entende o que o outro lado está dizendo. Isso é extremamente comum, né? Então, veja aqui um gráfico. Matriz moral social conservadora. Então, você tem as 6 categorias morais sendo reconhecidas. Agora, veja aqui, a matriz moral liberal. Cuidado e liberdade, são os valores máximos. Fidelidade, não é tão importante, mas ainda é importante em alguns contextos. Por exemplo, em transações financeiras. Na vida amorosa não é mais tão importante. E aí você tem os outros padrões, né? Então, veja só o que acontece aqui. Você tem um máximo aqui nesses 2 padrões morais e um mínimo nos outros, né? Então, a empatia com o sofrimento alheio e suspeita contra autoridades. Então, você vai encontrar muito isso na universidade, por exemplo, né? Jovens que ficam muito indignados contra a opressão e que acreditam que a liberdade do indivíduo para fazer o que ele quiser é o máximo. E aí acabou. A agenda moral do sujeito é basicamente isso aí, né? Então, isso é extremamente comum. E a gente encontra em todo lugar, né, hoje. Então, o Jonathan Haidt, falando sobre a época que o Obama estava concorrendo, né, em 2008, ele percebeu que não estava havendo uma comunicação com os republicanos.
Veja, ele ainda era um democrata, tá? E, na verdade, ele ainda se considera um democrata, mas agora ele se considera de centro. Antes ele era um liberal, aí ele fez a pesquisa empírica e aí ele foi refutada a visão dele. Então, aí ele acabou virando um cara de centro, né? Porque ele não podia dar o braço a torcer e virar conservador, como é que é? Moderado. Então, ele virou de centro só. Mas ele admite que ele teve que mudar de posição por causa do resultado da pesquisa dele. Então, temeroso que Obama seguisse o caminho de Al Gore e do Kerry, que foi de ficar atacando as posições republicanas e conservadoras como se fossem perversas e tal. Então, o que ele faz? Ele tenta mostrar que a esquerda americana falha em compreender que conservadores sociais e a direita religiosa falha em compreender as pessoas porque não conseguem ver um mundo durkheimiano senão como uma abominação. O que é um mundo durkheimiano? É que para o Durkheim, gente, ele tinha um conceito de homo duplex. Nós somos tanto individuais quanto coletivos. Então você tem que ter padrões morais para proteger a individualidade e padrões morais para proteger o coletivo. Tem que ter os dois. Não pode ter padrões morais só para um lado, né? E quando você tem padrões morais só para um lado, você vê as pessoas que estão defendendo os padrões morais do coletivo como se fosse opressora, pervertida, má, né? E assim por diante, né? Então, veja só que coisa interessante ali. Essa é a bandeira do estado da Virgínia, né? O que tem ali, basicamente? Uma pessoa que matou outra em cima da bandeira, né? Mas é porque contra tiranos, né? O desejo de igualdade, segundo Jonathan Haidt, está muito relacionado com algo que emergiu no processo da história da raça humana recentemente, que é a percepção de que, às vezes, os líderes de grupo são opressivos. Então, é necessário se juntar e lutar contra eles, derrubar aqueles líderes opressivos. E, por isso, surgiu esse fundamento moral de promover a liberdade e combater a opressão. Mas o surgimento dessa categoria moral não eliminou uma outra intuição moral mais antiga, em termos evolutivos, que é o reconhecimento de autoridade, que é um dos pontos que tem uma universalidade. E o reconhecimento de hierarquia é muito antigo, né? Quem conhece aí Jordan Peterson deve ter visto já ele explicando isso, que os processos cerebrais e os hormônios que são disparados quando existe um reconhecimento de diferença hierárquica, quando um animal percebe que ele tem mais força do que o outro e o outro percebe que tem que se submeter. Então, o pessoal estudou isso em termos assim, como que os cérebros, né, dos animais se comportam em termos, inclusive, hormonais. E o que eles descobrem? Que os mesmos hormônios que disparam esses comportamentos em lagostas, há 250 milhões de anos atrás, são os que continuam tendo as mesmas funções no cérebro humano hoje. Então, a estrutura de reconhecimento de hierarquia é muito antiga, está espalhada na natureza toda. Gente, essa ideia de que estruturas de autoridade seriam meramente construções sociais, né? E é o discurso de poder que legitima uma determinada estrutura e pronto. Gente, isso é do pós-estruturalismo. Viagem, totalmente. Estruturas hierárquicas estão espalhadas na natureza inteira. Natureza inteira. A base evolutiva disso é muito bem conhecida, não tem como entrar nessa viagem na maionese. A questão é a seguinte, é que o ser humano tem outras capacidades. Então, ele tem a capacidade, por exemplo, de questionar a tirania e defender a liberdade e tal. Quer dizer, o ser humano, ele pensa coletivamente, ele pensa individualmente também, não apenas coletivamente, né? Enfim, um outro ponto importante que vale mencionar é que o igualitarismo enfatiza mais o ódio à dominação do que a justiça como igualdade. Na opinião do Jonathan Haidt, por causa das pesquisas também, o sentimento de justiça e injustiça é diferente do sentimento de liberdade e tirania. São coisas separadas. Muitas pessoas que estão lutando pela igualdade não percebem, muitas vezes, que elas estão lutando contra a tirania e não pela justiça. Porque lutar pela justiça teria a ver com buscar retribuição proporcional. Retribuição proporcional é uma coisa que você tem na natureza, é pré-humano isso. Então, a indignação porque você, por exemplo, deu quantidades de alimento diferentes para animais diferentes, isso acontece no reino animal. Tem evidência que acontece mesmo no reino animal. Então, o sentimento de justiça e injustiça é uma coisa distinta do sentimento de que tem um opressor e um oprimido. Mas, no discurso político de esquerda hoje, opressão e liberdade são confundidos com justiça e injustiça. Então, é daí, por exemplo, que, quando você fala em
em retribuição, em punição, o que você ouve as pessoas dizerem no discurso da esquerda? Você deve ter notado isso já. Ah, mas ficar punindo as pessoas não resolve o problema. Qual o problema? O problema da desigualdade social que causa os crimes. Então, no paladar moral da esquerda, a retribuição jurídica não é necessária. O que é necessário é equilibrar as forças sociais e trazer harmonia. E acabar com as opressões que geram as revoltas, né? Então, justiça e injustiça é uma coisa, opressão e liberdade é outra coisa. São coisas diferentes. E daí a dificuldade para entender a ideia de retribuição penal na esquerda. Enfim, a imaginação liberal progressista, então, apresenta uma tendência de hipertrofia em direção ao individualismo igualitarista e ao bem-estar. E vê os outros valores como falta de compaixão e injustiça, muitas vezes. Por exemplo, dizer, não, a autoridade e a hierarquia tem que ser respeitada. Então, isso é visto como uma coisa ruim. E o último item, gente, o chimpanzé e a abelha, né? A moralidade liga e cega e os seres humanos são 90% chimpanzés e 10% abelhas. O que é isso? A opinião, então, de Hyde e de outros desses caras, é que quando as pessoas de um grupo, no passado, começaram a entender que tudo devia ser feito junto, que as coisas deviam ser feitas juntas, poderiam ser feitas juntas, e o indivíduo violou essas expectativas, então surgiu a primeira matriz moral. Então, a moralidade tem muito a ver com o coletivo, né? Aqui é uma minúcia assim, que talvez não seja tão importante, é que nas discussões sobre a origem da moralidade, o que se pensava antes é que a evolução biológica tinha a ver apenas com a sobrevivência dos indivíduos, mas o pessoal chegou à conclusão hoje que a sobrevivência de grupos é necessária, e a sobrevivência de grupos depende deles terem comportamentos harmônicos entre si, e isso vai demandar, então, padrões morais coerentes, né? Então, aí o Hyde diz o seguinte, que seres humanos são criaturas de colmeia condicionais. Temos a habilidade, sob circunstâncias especiais, de transcender o autointeresse e perder a nós mesmos temporariamente em algo maior que nós mesmos. E ele chama isso de seletor de colmeia. Ele fala que a gente tem seletor de colmeia. E o que é esse seletor de colmeia? Então, eu vi um relato muito interessante. Ele tem esse relato aqui, mas a gente já tinha visto por causa de documentário de guerra. Que soldados, quando eles estão se preparando ali para um ataque, de repente eles começam a atuar sincronicamente, que eles relatam uma sensação de que o eu não importa mais. O que existe é o grupo. É o grupo. A sensação de eu desaparece. Em alguns contextos, bandas de música, grupos musicais, né, principalmente que fazem performances ao vivo e precisam dessa sincronia ali, como o grupo de jazz, por exemplo, e também equipes de esportes relatam a experiência similar, de que, de repente, a subjetividade, a individualidade dissolve e a consciência é a consciência de grupo. Então, isso é o que o Durkheim falou, que nós somos individuais e coletivos. Esse ponto tem muito sentido com a visão bíblica, de que o homem tanto é individual quanto coletivo, né? Adão é macho e fêmea, é um, mas ao mesmo tempo é muitos. E você tem Paulo falando isso o tempo inteiro, né? Que a gente é muitos, mas é um também, o tempo inteiro. Então, isso é o conceito de homo duplex, né? E tem várias experiências que disparam isso na gente. A experiência, por exemplo, de contemplar a glória e a extensão da natureza, e de repente, ser eu não é mais importante, aquilo desaparece. Em algumas religiões isso até é visto como a coisa mais importante. Não é, né? A coisa mais importante é você descobrir que tem um Deus além da natureza. Mas o sentimento de conexão com a natureza existe, né? A gente foi feito para governar esse planeta, para cuidar da Terra, nós somos feitos de terra também, então tem essa conexão, e às vezes ela vem. Rituais disparam esses sentimentos. Outros exemplos, raves, né? O pessoal ali, a certa altura, dependendo da festa, perde a subjetividade e vira uma massa coletiva. A guerra, eu já dei esse exemplo também, existe essa experiência de tá todo mundo agindo em grupo. E a religião é uma das formas mais potentes de conexão de todo mundo, né? Há extensa evidência hoje de que as religiões, de fato, ajudam os grupos a obter coesão, resolver problemas com free riders,
que são, né, os aproveitadores, e vencer competições para a sobrevivência em nível de grupo. Então, tem um exemplo muito interessante que o Haidt dá, que é do Richard Sozzi, é professor de antropologia na Universidade de Connecticut. Ele fala o seguinte: a mais clara evidência, né, isso é o Haidt, né, vem do antropólogo Richard Sozzi, que examinou a história de 200 comunas encontradas nos Estados Unidos no século XIX. Quais comunidades sobreviveram mais? Sozzi descobriu que a diferença era severa. Apenas 6% das comunidades seculares ainda funcionava 20 anos depois da sua fundação, comparadas com 39% das comunas religiosas. 200 comunas eles pesquisaram. Então, o que eles descobriram, na verdade? É que a religião, tem muita evidência que a religião está diretamente associada com o desenvolvimento de sentimentos morais coletivos que foram necessários para a sobrevivência biológica do ser humano até agora. E é por isso que, do ponto de vista do cientista, né, esse é o ponto aqui, a religião não vai embora. É porque ela continua ligada à experiência de que só eu não funciona, eu preciso dos outros. Mas se você cria uma sociedade artificial em que você compensa a necessidade dos outros por meio de processos impessoais, isso pode fazer a religião perder importância e você perder a sensibilidade moral para esses outros padrões. Mas, por outro lado, se você tiver uma crise civilizacional, uma guerra, por exemplo, que arrase as coisas, né, e periodicamente existem guerras, vão acontecer, ou alguma tragédia, né, como aconteceu em Brumadinho. De repente, aí a necessidade do coletivo e da religião vai às alturas, porque a ilusão de ótica promovida pela sociedade industrial e com processos burocráticos artificiais é eliminada, e aí a necessidade que o ser humano tem do coletivo e da religião aparece.